Porque assim, a minha história na engenharia, Lúcio, eu falei das redes sociais, a minha história na engenharia começou ali em 2013, praticamente com uma obra com 5 muros de arrimo. Sim. 5 muros de arrimo. A minha primeira obra foi num terreno em declive com 13 metros com 5 muros de arrimo. Então ali eu tive que me virar. Na época você não tinha o advento do YouTube. Não tinha muito conteúdo pra gente se basear. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Felipe da Engenharia Ativa. Fala, Felipe. Fala pessoal, prazer. Obrigadão. De novo. Novamente aqui acompanhando para ouvir mais histórias sobre engenharia para a gente fomentar, né, a qualidade da construção. Maravilha. Para quem não conhece o Felipe da Engenharia Ativa, conta pra gente quantos anos, quantos seguidores, as redes sociais. Cara, a gente já tá aí desde 2016 nas redes sociais. Começou com o YouTube, depois migramos. Os primórdios, né? Os primórdios, a gente desbravou, né? Tinha Instagram na época ou não já tinha? Já existia, mas não era potente como é hoje. Tanto que foi depois de muito tempo, a gente migrou pro Instagram, né? E a gente pegou todo o conceito de evolução, de confiabilidade das redes sociais, né? Dos cursos online, né? O pessoal acreditando que ela pode, de alguma maneira, melhorar a qualidade profissional. Você pode aprender com a internet, né? Não somente presencialmente. E hoje a gente aprende muito, né? Tem o Fábio Kikuchi, que eu assisto lá, diversos, né? Tem o... Ih, rapaz, tem diversos, né? O nosso convidado, inclusive, é um deles, né? Maravilha. Bem-vindo, Elber. Lúcio, Felipe, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho dessa engenharia essa nossa tão famosa engenharia que a gente gosta tanto de falar. E brigadão mais ou menos pelo convite. Vai ser legal falar com vocês aqui. Show de bola. E o Elber também é um dos primórdios da internet, hein? Desde quando? Olha, eu comecei ali em 2017, né? Em 2017 fui praticamente conheci o YouTube já, os anos anteriores, mas iniciei exatamente ali em 2017, mais ou menos. Começaram quase junto aqui. Quase junto. Foi, verdade. Eu conheci o engenheiro ativo do Felipe em 2017, né? Sim. A gente começou a ter contato a partir dali. Mas os grupos. Os grupos, isso, né? A gente assistia lá Engenharia... Vida Engenharia, canal da Engenharia do Felipe Rodrigues, do Luiz Guilherme, do Silvio Andrade também, do SA Soluções. E aí eu e Engenharia Ativa começamos com essa parceria e tá até hoje aí. Até pós-graduação junto estamos fazendo. Verdade. E o primeiro vídeo foi sobre tintas intumescentes. Isso, bem eu lembrado. falei sobre o acidente do World Trade Center. Aí eu falei, vamos fazer um collab. Porque o Elber, ele é especialista em tinta. Mas conta pra também. gente, tintas intumescentes, o que é isso? Eu vou deixar o especialista falar sobre isso aí. Bem lembrado, eu já confesso a você que foi a seguinte, eu sempre, antes de ser engenheiro, eu trabalhei, o seu Felipe sabe disso, eu trabalhei 20 anos com tintas, meu pai era empreiteiro, então eu cresci praticamente dentro de uma lata de tinta. E na época, depois que eu fui fazer engenharia, entrei na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, eu tinha uma experiência, uma bagagem muito grande com tintas. E quando eu montei o canal, eu montei como canal das tintas. Porque o pessoal falava assim, a gente passou foi um período, não sei se você se recorda, talvez o Lúcio, 2016, uma crise gigantesca da engenharia. 2016. Lembro. Começou antes. Tem várias. Algumas aí. Mas essa tem o da Dilma, né? Não sei se foi essa aí. Então, que teve um impeachment. Não me recordo agora, mas 2016... Foi 14, depois teve 16, teve algumas crises foi se acumulando, na verdade. A de 2016 eu lembro porque, assim, assintosamente o trabalho caiu 80%. Sim. E aí o pessoal fala, olha, rede social, faz um trabalho assim e tal. E aí eu, na época, falei, olha, bom, tem um material guardado aqui, catalogado de tintas, né? Muito de patologia. As patologias que a gente tem tinta, fluorescência, estratificação, coisas assim, mais técnica de tinta. E aí eu montei canal das tintas. Então, se o pessoal tiver curiosidade lá nos primeiros vídeos, tá lá, inclusive, a legenda. É o mesmo canal. Canal das tintas, como ali a vinheta, né? A vinheta, o canal das tintas que a gente fez junto. Isso. Aí, na época, quando eu entrei no grupo dos influencers lá, foi onde eu conheci o Felipe. Né? Eu vi um vídeo, eu não me lembro qual vídeo seu foi o primeiro. Da argamássima. Argamássima que eu fiz com meu filho. Isso. Era pequenininho, ele falava argamássima e ciumento.
Isso, e faz... Ciumento? Eu lembro do H máxima. Isso aí é clássico. Máxima, papai. Isso. Aí eu lembro que eu fiz um contato com ele, eu vi do DD12, né, São José. A gente começou a conversar, criou uma amizade. E na época, tintas intumescentes, né? Que são as tintas que você usa para questão de contra incêndio, né? Você pinta uma estrutura, por exemplo, e ela não protege do fogo, né? Ela expande com o calor, né? E cria uma proteção ali de absorção do calor. Né? Esse foi o primeiro do primeiro collab que eu fiz com o Felipe, foi isso. Fizemos outros, né? Mas esse foi o primeiro. Tintas intumescentes, bem lembrado. Maravilha. Então, conta pra gente. O seu pai, então, estava na obra ali, trabalhando, e você não teve dúvida, então, vou partir para engenharia. Então, Lúcio, eu sempre tive uma afinidade com os estudos. Sempre gostei de estudar. Sim. Né? E eu morava do lado da Unicamp, né? Do lado da Unicamp ali. Então, eu tinha muitos clientes que eram professores docentes da engenharia elétrica. Né? Então, tinha vários professores lá, professor Divaldo Sabatini, Marcelo Ganzaroli, Gilmar Barreto, o próprio médico Dr. Gilson Barreto. Então, eu tinha um contato com eles. E ali, depois eu servi a infantaria, o exército, né? Aquele período obrigatório. E 20 e poucos anos ali, teve uma questão, em 23 anos mais ou menos, do nada, eu falei, vou voltar a estudar. Sim. Voltar a estudar. Assim, do nada, falei, resolvi voltar a estudar. E aí, para passar na Unicamp, é um negócio complicado, né? Extremamente difícil. Eu não tinha nem ideia o que era um vestibular da Unicamp. Super e aí concorrido, né? Comecei a estudar ali, mas em paralelo, trabalhando com o meu pai na empreita de tintas. E meu pai é assim, meu pai é falecido já faz 11 anos, ele nunca foi muito de apoiar, né? Ele queria o resultado. Mas ele não dava muito apoio. Mas eu falei, pai, eu vou entrar. Mas trabalhava pintando mesmo ou vendendo? A gente, como empreiteiro, tinha alguns, né, hoje colaboradores, mas a gente botava a mão na massa também. Então subia andaime, descia andaime, lixava a parede, fazia um pouco de tudo. Né? Só que a gente sempre teve bons clientes, né? Sempre bons clientes. E meu pai falava assim, olha, você quer estudar, mas você trabalha. Eu não podia falar assim, olha, fica em casa que eu vou te bancar. Não. Eu não tinha esse, digamos, privilégio dele poder falar, eu vou custear você. Não, a gente não teve esse privilégio. E aí eu fui estudando, Lúcio. Trabalhando ali, né, como empreiteiro de tintas e estudando. Aí com 3 anos eu adentrei a Unicamp, na Faculdade de Tecnologia, à noite, né? E foi durante esse período de 4 anos... e depois, aí eu fiz mais um ano de civil, que na Unicamp lá, a Faculdade de Tecnologia, ela é focada em estradas, né? Pavimentação e estradas. Aí eu fiz na USF a parte de edificação, que era mais um ano de disciplinas, né? Para ter tanto a Faculdade de Tecnologia quanto a Faculdade de Engenharia Civil. Maravilha. Essa parte das tintas, né? Lá é integral, né? Era integral. Fazia à noite, fazia em Limeira ali. Fazia em Limeira. Fiz as aulas em Limeira para eu poder trabalhar durante o dia. Sim. Então eu trabalhava durante o dia e estudava lá em Limeira, que foram 4 anos lá, né? Pegando ônibus ali em frente à moradia da Unicamp, ali em Barão Geraldo, no bairro de Barão Geraldo, onde a Unicamp é situada. E chegava em casa meia-noite. Puxado, 1 hora ia dormir para levantar às 7 horas e... Outro dia para chegar junto. Outro dia você não... execução. Exatamente. Geralmente essa época de faculdade é puxado, né? Geralmente faz estágio, trabalha durante o dia, de noite faculdade... É bem cansativo, né? Acho que todos passam por isso, né? Mas é uma boa experiência, porque você ali vê como que a vida não é fácil, né? Você dedica 100%, tanto ao trabalho como e outra, é um trabalho que eu não ficava sentado, né? Então eu chegava lá e ia subir andaime, né? Descer andaime, sol, subir em cima de telhado. Só para os fortes, né? Não foi todo engenheiro, tem uma história boa aí. E uma pressão. Exatamente. Uma pressão. Só para os fortes. Porque meu pai falava assim, né? Eu não tiro isso como... Eu acho que ele serviu como ponte. Ele falava, é muito difícil você entrar na Unicamp. A Unicamp é só para esse tipo de aluno, esse aqui. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou entrar. Eu falei, eu vou entrar. E quando eu fui aprovado, a primeira coisa que eu fiz foi lá. Escrevi para ele, tô aqui, pai, ó. Tá aqui, ó. Você não acreditou. Tá cutucadinha de leve, né? No bom sentido. É meu pai, né?
tenho um orgulho muito grande. Meu pai é um... Repito, ele é falecido há 11 anos, mas eu tenho um orgulho muito grande. Ele me ensinou, né? Uma profissão. Meu pai assim, ele é um alquimista. Ele fazia tinta. Então eu aprendi a fazer tinta. Pra vocês terem uma ideia, hoje assim, você compra tinta pronta. Na nossa época, a gente fazia as tintas. Então era um tipo de pintor que eu chamo assim, era um alquimista, ele fazia as tintas. Então eu aprendi. Você falava muito sobre patologia de tinta, né? Que é muito... O pessoal acha que não tem patologia em tinta, que é só sair... É bem comum, né? Bem comum. Muito comum. Hoje o pessoal foca muito no decorativo, né? Pintura decorativa, isso está em alta nas redes sociais aí. Mas os pintores de antigamente, os caras mais de raiz aí, você tem, por exemplo, o Fernando Granado, que é um baita de um pintor aí das redes sociais. Cara, os caras faziam as tintas, né? Sim. Conhecimento, é uma arte, né? Não é abrir uma lata de tinta e sair pintando na parede. Não, sim. Isso aí... Não, vou aproveitar então que a gente está com um especialista aqui. Quando o pessoal vai fazer a pintura, então ele passa o selador primeiro ali para impermeabilizar a parede e para depois vir com a demão e aí ser uma boa pintura, né? Preparar antes ali, lixar, tal, tudo. Seria isso? Exatamente. Só que a única coisa que a gente tira hoje, a gente tira o selador e coloca o fundo preparador. Porque o selador, na verdade, ô Lúcio, Felipe, é um produto, eu posso falar, um produto desatualizado. O que o selador é? O selador, ele nada mais é que um produto barato, uma resinas estirenadas lá, né? Não vou entrar muito na química, que não é minha área. Mas assim, é um produto barato que você utiliza na parede para você minimizar o custo com uma tinta de acabamento de primeira linha. Nada mais é. E ele não é assim, ele não agrega a partícula solta. Ele só tem a função de você colocar o produto ali e não gastar com uma tinta de qualidade. Senão vai absorver mais, né? Perfeito. O reboco vai absorver mais ali tinta, né? Vai puxar. O termo é esse. A questão é não absorver tanto e gastar. Só que aí nós temos em contrapartida o fundo preparador de paredes, que o próprio nome fala, fundo preparador, que é a Smart Resina, né? Que é o fundo preparador de paredes que a gente tem ele vai agregar as partículas soltas. Aí ele é um material elaborado, é um material com resina acrílica. Ele é a evolução. Isso. Que ele já existia. Antigamente o fundo preparador era de base solvente, que era o melhor de todos. Hoje eles têm o de base água. Mas então hoje, Lúcio, quando você vai preparar uma parede nova, uma casa nova lá, você usa o fundo preparador de paredes e não o selador. O selador é um produto descartável praticamente já. O fundo preparador ele vai agregar as partículas soltas, ele vai garantir a sua pintura. Legal. E a sua entrada nas redes sociais, como é que foi? Foi natural? Vou fazer uma postagem aqui e aí foi legal. Logo que você se formou, conta pra gente essa história da entrada na rede social. O que eu falei no início. Eu fui conhecer YouTube em 2016. Pra você ter uma ideia, talvez eu nunca falei pra você isso aí, Felipe. O primeiro vídeo que eu fui assistir no YouTube foi em 2015. Eu sei que o YouTube já existe desde 2012, 13, né? Acho que até antes, foi 2008. Só que ele sempre foi muito focado em entretenimento. Né? Vídeos virais, vídeos... A pessoa se divertir. Se divertir, não tinha esse foco. Não tinha ainda profissionais ensinando, né? Ele veio, acho que depois de 2010, que o pessoal entendeu que aquilo era um meio de comunicação. Começou a trazer. Eu lembro que... Eu fui assistir um vídeo em 2015 de um influenciador aí falando de um hidrofugante. Tá? Eu não sei se eu já falei isso com você. Aí depois de 2016 eu comecei a assistir vídeo. 2016. Aí eu comecei a assistir lá o canal da engenharia, que falava muito de cálculo, né? O Felipe sempre focou muito de cálculo, aqueles cálculos manuais. Depois eu até peguei o gancho, eu trouxe vídeos assim. O Vida Engenharia começou a falar que ela fazia aquelas maquetes do Luiz Guilherme. 2 grandes canais. E o Silvio Andrade, o engenheiro Silvio Andrade, não sei se vocês... da SA Soluções, é um patologista de concreto lá de Recife. Nossa, ali eu aprendi muito. Sei. Nossa, muito bom. Sei que é. As fibras de reforço com fibra de carbono, falava muito de carbonatação. Nossa, os produtos para assim, as soluções para você utilizar com solo mole, um baita de um engenheiro. Então, a minha referência ali em 2016 foram esses 3 canais, Lúcio, Felipe. Não tinha a mínima ideia de trabalhar com rede social. Aí em 2017, atravessando já um 2016 ruim, né? Eu sempre fui um profissional autônomo. Nunca trabalhei como alguma empresa. Como profissional autônomo, aquela dificuldade bate, você começa a ter aquelas dificuldades ali.
Aí falaram pra mim assim, aconselharam, olha, por que você não monta um canal, né? Falei, mas assim, deixa eu entender isso. Um canal no YouTube, assim, assado. Fui lá, com meu sobrinho lá, a gente montou, sentou lá mesmo, abriu o canal, criou uma conta, não tinha nem conta no Gmail, na verdade. A gente é dia 6 de março de 2017. Montei um canal das tintas para falar exatamente desses vídeos de tintas. E eu lembro que nessa época que você montou, você tinha uma preocupação de que já tinha muitos canais de engenharia. Isso. Não, eu vou focar nas tintas porque já tem muito canal de engenharia. Só que não tinha. Você percebeu tanto que fez a migração. Poucos, né? São poucos com qualidade. Sim. Porque tem muita gente falando, mas pouca gente realmente impactando com o conteúdo. É exatamente isso aí. Aí a gente conversava, aí eu comecei a fazer os vídeos. Aí quando ali 14 dias depois, eu tava prestando um trabalho para minha irmã na casa dela. Eu, como empreiteiro de tintas, eu fui fazer um trabalho para ela que eu habitualmente fiz a vida toda. Eu subi escada a vida toda. Confiança, né? Confiança. Subir escada para mim era algo corriqueiro. Porque o perigo de uma escada é sempre ela escorregar. Sim. Ou ela, né? Tombar. Agora, comigo a escada, ela quebrou, né? Ela quebrou naquele gancho que eleva a escada. Ela tem um clique assim que você trava. E aquele clique baixou. É 1 em 1 milhão para acontecer. Era para acontecer, ok. E eu caí de 5 metros, né? E eu tive N fraturas. Por exemplo, tenho placa aqui. Tem uma prótese, não, uma placa no joelho. Eu me arrebentei todo. Então, nossa. Na verdade, sim, eu sempre falo isso aí. Eu tenho uma gratidão muito grande porque Deus me deu a segunda chance de viver. Porque da forma como eu caí, eu podia muito bem ter ceifado ali. Podia ter batido a cabeça. Pô, são 5 metros. Imagina 5 metros você bater direto no concreto. Uhum. É uma pancada. Se fosse de cabeça, já era. Não, na hora. Morrido. E outra... Até postura, se você cair de costas. Não, coluna, cervical, né? Coluna. É. Eu tenho as radiografias do dia do acidente e a coluna intacta, né? Não pegou nada. Então eu falo que Deus ele me deu fez um milagre comigo. Bom, fui para o Hospital Beneficência Portuguesa. Eu até sempre agradeço os médicos os doutores, o doutor Rodrigo Nunes, o doutor Bruno Funayama, os médicos que cuidaram de mim nesse processo. Bom, foi um período difícil. 22 dias internado, cadeira de roda durante 3 meses, muleta. E nesse intervalo, Lúcio, eu comecei a gravar. Eu precisava ocupar a minha cabeça. Pô, eu sempre fui um cara hiperativo. Gosto de trabalhar. Eu comecei a gravar os vídeos da cadeira de roda aqui. Botava a câmera aqui, da câmera digital. Até aparece a bico da cadeira de roda. E saía, ele comovia, fui fazendo vídeos. Nesse intervalo, entrei no grupo lá do Wesley, né? Fiz um contato com o Wesley, Pulo do Gato. E lá eu conheci o Felipe, do Engenharia Ativa, né? A gente começou a conversar e a gente criou uma amizade. Fizemos os vídeos das tintas intumescentes. E aí foi o YouTube. A gente foi indo, canal das tintas. A gente conversava bastante, né, Felipe? Aí em 2018 eu migrei, tirei. O pessoal falava assim, olha, fala de engenharia, né? Fala de engenharia. Sim. Tinha bastante, eu conversava muito com você. Sim, até você mesmo falou pra mim. Vamos falar de engenharia. Fala de aí engenharia. O canal das tintas virou engenharia. Aí virou engenheiro Elberamo. Aí botei meu nome lá, Engenheiro Elberamo. Legal, tal, até fiz uma participação lá na Rede Globo, tal. Fui para aquele programa de Casa, né? Foi muito legal a experiência também, assim, pelo convite. Aí, olha só, o canal, assim, a gente sabe que ele passa por um período, né, Felipe, de altos e baixos, assim. Naquela época que a gente tinha, nesse período aí, os canais não tinha tanta difusão, né? Não. E era muito devagar. Era difícil um canal ter 30 mil seguidores. Difícil. Era raro, era muito raro. Tanto que nem os canais de passo a passo tinham ainda nessa época. Então a gente tava... Os canais de engenharia, você vê... eu tenho uma referência, né? E aí eu peguei e falei, olha... Entrou 2019 e falei, eu vou parar com isso aqui. Queria desanimar e tal. Aí o Miro, mão na obra, construção civil. Miro é um cara lá de Rio Grande. A cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, lá.
Ele falou, cara, não para não, cara. Me deu aquela motivada. Eu sei que outras pessoas, você falou, outros colegas falaram, os amigos falaram, e eu... Falou, cara, muda o nome. Cria um nome para que você... Aí eu pesquisei na época, será que tem a engenharia de execução, engenharia na prática? Comecei a pesquisar e, engenharia na prática não tinha. Foi daí que eu só tinha um podcast não. Acho que era um podcast de um cara do Recife que tinha lá engenharia na prática. Cara, eu criei o nome. Quando eu criei o nome, eu fiz uma série. Sem microfone de lapela, sem nada. Eu coloquei no Facebook. Era assim... Você coloca o pilar, coloca a viga no meio e fica falando, isso aqui é compressão, isso aqui é tração, estribo, cortante, engaste, semi-engaste, MPA. Comecei a falar dessa coisa básica da engenharia. Inclusive, eu botei o avental da Unicamp até. Eu só tampei o logo, que não pode mostrar, né? Eu botei o logo, assim, um aventalzinho. Você tirar o jaleco. Os vídeos com jaleco são os melhores. Verdade. Ele parou de usar o jaleco. Cadê o jaleco? Cadê o jaleco? Não, agora que eu lembrei. É o mais legal. Nossa, o Felipe me zoou muito com esse jaleco. O jalequinho da Unicamp. Fazia bullying. Fazia muito bullying com o jalequinho dele. Porque esse jaleco eu usei na iniciação científica no Instituto de Química da Unicamp. Eu fiz durante 2 anos. E eu tinha que usar jaleco no Instituto de Química. E peguei, né? Hoje ele tá lá tudo mofado, tá pendurado, mas tá tudo mofado. Você zoou muito esse jaleco, eu lembro. Bastante. E aí eu botei essa série de 10 vídeos. Tá até hoje, lá nas playlists. Fuçar nas playlists, tá lá um dos primeiros. Aí eu peguei e estourou. Aí ele, assim, não me lembro, ele emplacou. Eu acho que aí dessa série eu passei pro YouTube, fui aprendendo. O Felipe me deu muitas dicas do YouTube ali, Lúcio. Mas deu edição ali, sim. Porque eu também tava desbravando, tava entendendo como editava, entendendo o software. Mas o Felipe sempre teve adiantado nessa parte, né? Justamente para eu começar antes. Né? E eu gostava muito de aprender. Eu adoro programar software, assim como você, eu adoro mexer em software novo. Eu pego, baixo, compro a licença e vamos entender. Aí ia testando, Camtasia, softwares que são mais simples para depois ir avançando para outros. Olha, ele me deu várias dicas. Olha, Felipe, eu preciso fazer isso aqui, ó. Faz assim, né? Aquela coisa, coloca o vídeo no final, coloca o vídeo no meio. Vinheta, ele chegou a fazer vinheta para mim. Uma vinheta do canal da Tinta. Você chegou a fazer vinheta para mim lá também. Porque eu sempre, essa parte gráfica nunca foi meu forte. Nunca gostei, nunca foi meu forte. A parte gráfica não é uma coisa que eu tenho muita habilidade. E o Felipe, faz isso aqui para mim e tal. Celular, né? Para gravar. O Felipe, preciso comprar um celular bom pra gravar. Pegava dica com ele, cara. O Elber é o cara que se ele atravessar um rio com uma nota de 5 reais na mão, não molha. Não molha. E pra convencer ele a comprar um celular bom, não, esse da China. Eu falei, não. Começava com, chinês lá, beleza, tal. Funcionou, tal. E falou, cara, pega essa marca aqui X, tal. Eu falei, você vai comprar, você vai usar e você vai depois ter que gastar de novo. Aí, depois, 1 ano atrás, eu investi. Nossa, hoje eu não me arrependo, né? O celular realmente é outra coisa. Então, ele me deu muitas dicas dessa questão aí de tecnologia, de formatos. E nesse intervalo aqui, Lúcio, a gente foi conversando, eu e o Felipe. Aí o canal foi crescendo, aí ele bateu 100 mil rapidão. Por quê? Como era prática, o que eu acho que fiz? Olha... 100 mil rapidão. Que é isso? Bateu em 5 meses, eu acho. Foi muito rápido. Que legal, hein? Muito grande. Mas por quê? Mas aí, você fazia um vídeo semanal, 2 vídeos semanais? Qual que era a dinâmica Você tinha alguma estratégia? Tinha. É assim, a minha referência no YouTube, eu sempre falo, com todo respeito aos canais que vieram depois, mas eu falo que no YouTube... canal da engenharia, vida engenharia, engenharia na prática, engenharia ativa, nós somos assim. Se juntar esses 4 canais que eu citei aqui, repito, com todo respeito aos demais, mas assim, a gente é referência. É mais de 2 milhões de inscritos. Sim. Tá? Então a gente fala que outros canais vieram, a gente tem Silvio Andrade, tem outros bons canais, é claro que tem. Mas a gente é referência no YouTube aí, né, o Felipe? Sim. A gente tem um legado. Tem um legado no YouTube. A gente tem um legado. Porque é diferente o Instagram do YouTube. Né? O Instagram é muito dinâmico, o pessoal entra pra ver conteúdo rápido. Rapidinho, né? Agora o YouTube não. Se o cara abre um vídeo de 15 minutos, 8 minutos, é porque ele quer entender o que está sendo falado. E esse sempre foi o nosso forte.
né? Vídeos explicativos, trazendo... E, lógico, a gente foi se adaptando conforme o algoritmo foi exigindo. Mas aí era um semanal, ó, a pergunta, hein? Não. Aí que eu Quero fiz. saber a estratégia. Eu comecei, por exemplo, microfone de lapela, fui aprendendo, né? Enfim, esses detalhes. Aí microfone mesmo, né? Aí eu comecei a fazer os vídeos assim. Eu me lembro, em 2019... era uma média de 3 vídeos na semana. Eu colocava, tipo, segunda, quinta, não era de domingo, né? Domingo eu comecei a colocar de uns 3 anos pra cá. Era, tipo, segunda, quarta e quinta, alguma coisa assim, sábado. Era uma média de 3 a 4 vídeos. E eu comecei a falar bem dessa prática. Fugindo, porque, por exemplo, né? Os vídeos, né? Tanto do Felipe Rodrigues, do Vida Engenharia, mostrava muita parte de cálculo, né? Por exemplo, AutoCAD, você mostrava bastante. E eu comecei a ir pra prática, né? Comecei a mostrar coisas da obra que eu vivenciava, né? Sempre tive ali com o pé na obra. E comecei a falar uma linguagem mais... não é popular que fala, mas para leigo, né? Assim, aí você abrange vários públicos. Então, você está falando lá de uma construção... O pessoal que está executando a obra mesmo, a mão de obra direto, né? Isso. Nesse começo o público, a gente conversou bastante sobre isso já, se abriu muito público. Quando você abre muito público, você ganha muito seguidor, né? E aí isso fez o canal ele mais por uma linguagem mais pelo assunto ser um pouco diferente do que os outros canais de engenharia faziam, né? Eles abordavam, né? Então esse foi o crescimento que eu acho que fez a diferença. E aí no meio do caminho eu fiz a série de concreto, né? Porque, como estava em obra ali, a gente, por exemplo, gravava os vídeos. Vamos fazer um concreto na obra. Pô, mas eu quero um concreto estrutural, onde eu controle a água e chegue no mínimo a um 20 MPa. Vamos soltar uma polêmica? Vamos. Concreto 3:1. O 3:1, famoso. Fala esse é o clássico. Porque hoje o famoso nas nossas obras aí, o 80% usado 9 latas de... 9 2, 3, né? Um cimento. 9 latas de brita, 6 de areia, um saco de cimento e 3 latas de água. Aquela aguaceira, né? Não, muito. Ou no zóio, com a mangueira. Isso, ou o cara joga ali com a mangueira, tá bom. E aí você vai fazer a resistência lá 3, 4, 5 MPa. Então é o que se mais faz hoje em dia, né? E aí eu falei, não, eu vou provar que eu faço um 30 MPa com controle sem aditivo, né? Tem um vídeo aqui, ó. Vamos abrir aqui no YouTube. Aqui. Sim. Por exemplo, esse daí foi uma obra no Alphaville, a execução de uma obra no Alphaville em Campinas, 2023. A gente preparou um 30 MPa. E eu mostrei todo o controle, desde a areia ali, se a areia tá úmida, tem resquícios que a brita tá úmida ali, você tem que levar isso em consideração. Esse é o empreiteiro Isaías, a gente trabalha junto até hoje. Mostrando, por exemplo, aí que o concreto, ele precisa estar trabalhável e não pode ter aquela aguaceira. Profissa, hein? Já tem a lozinha ali e tal. Felipe foi lá, né, Felipe? Fui lá, sim. Lá no estúdio. A Show. Plaquinha ali atrás. Plaquinha ali. Aquela plaquinha vale ouro, hein? A plaquinha ali a é plaquinha especial, do YouTube, né? ali é chique, hein? Aquela de 100 mil ali é especial, né? E aí, esse empreiteiro que eu tô mostrando aí, ele trabalha comigo até hoje, um dos mais qualificados, o empreiteiro Isaías. É um baita de um profissional que tem uma experiência, só grandes obras. E a gente, né, decidiu gravar junto. Lembrando, sempre dar os créditos aqui, Lúcio, não posso esquecer disso, o estudioso Ademar. Porque o Ademar, ele é um estudioso em concreto, foi ele, vou dar o crédito para ele. Sim. Porque a gente aprende concreto, dosagem na faculdade? Aprende. Claro que aprende, mas de forma mais assim, né? Sim. Não. E o estudioso Ademar, ele me ensinou toda essa questão de dosagem. FCK, FCM, que ninguém fala, resistência de dosagem. FCK é uma coisa, resistência de dosagem é outra. É diferente, você prepara um concreto com 40 para você chegar no 30. Você tem um desvio padrão de 10 MPa, que é exatamente esse FCM que o pessoal não aborda. Tem diferença. Vamos trazer ele aí para falar sobre concreto. O Ademar, ele é um pouco... Ele é escondido, ele não aparece. Se ele tiver, ele não gosta. Ele não gosta. Tanto é que eu conversei com o Ademar durante uns 2 anos, Lúcio, e eu fui conversar com ele assim... Consegui ver a imagem dele depois de uns 2 anos.
né? Mas ele é um cara, assim, ele é excepcional. Eu também conversei bastante com ele. Né? Bastante, troquei bastante ideia com ele. Ele é realmente especialista em concreto. Estudioso em concreto. Ele sabe tudo, o método ABCP de dosagem. Então, eu acredito, tá? Eu falo que o Ademar foi o protagonismo aí do meu aprendizado com relação às dosagens de concreto. Não sou especialista em concreto, deixo bem claro isso aí, mas eu aprendi muito com a parte de dosagem ali na obra. E a gente faz, Lúcio, eu fiz 20, 25, 30 com controle de água ali, controlando, fracionando materiais, claro, tudo certinho. A gente chegou a 33 MPa. E detalhe, né? Num concreto que você consegue utilizar. Né? Com um vibrador, óbvio. Certo. Não tem que fazer um 33 MPa e ficar aquela paçoca, né? Não, ele tem que ser trabalhável. Então, até nesse vídeo a gente mostra com um vibrador ali tranquilamente. Aí esse concreto a gente levou para lá na CS Consultoria em Jundiaí para romper. E a gente provou, deu 33,5 MPa. Sim. E a gente faz até hoje. Tem um livro, né, do Caldas Branco, não sei se já ouviram falar. Caldas Branco. É isso, esse cara é famoso. Então, eu utilizo esse livro, né? Ele tem bem conhecido. Diversas receitas ali. E quando alguém me pede a receita do concreto para a obra, eu mando uma tabelinha ali. Olha, né? Aí é o famoso 1, 2, 3 ali, e tanto de água, né? Isso. Então, é para dar certinho, né? É questão que o pessoal não controla a água. O Felipe sabe muito bem disso. É a umidade. A água e as umidades, né? Da areia e da brita. Por exemplo, você vai fazer um concreto hoje, mas choveu a noite inteira. A areia está totalmente úmida. Você tem que... Isso o Ademar ensinou, né? Como você descontar essa água. Então, assim, e aí os concretos, aí a gente falou das contenções, comecei a falar muito de muro de arrimo, porque assim, a minha história na engenharia, Lúcio, eu falei das redes sociais, a minha história na engenharia começou ali em 2013, praticamente com uma obra com 5 muros de arrimo. Sim. 5 muros de arrimo. A minha primeira obra foi um terreno em declive com 13 metros com 5 muros de arrimo. Então ali eu tive que me virar. Na época você não tinha o advento do YouTube. Não tinha muito conteúdo pra gente se basear. Coloca na tela ali, Léo. Eu achei aqui, ó. Quem quiser baixar na internet, é um material excelente, né? Dosagem de concreto aqui. Então, sim, engenheiro Abílio Azevedo Caldas Branco. Então, ele fez os traços, ele ensaiou, né? Então, o material é excelente. Ele tem aqui, ele fala sobre cada tipo de material, da padiola, né? O tamanho, que seria a lata no caso, né? E aí, ele chega aqui e coloca aqui os ábacos, né? Os ábacos, resistência. E depois tem as tabelinhas, né? Que ele utiliza aqui. É muito legal esse livro. O pessoal, às vezes, que pergunta no YouTube, ele sempre referencia. Traço 1, traço 2, né? Então, tem diversos traços aqui. É bem... Ele é uma referência, hein? Uma referência. Uma referência. Isso aí. Maravilha. E essa parte da experiência, aí a gente migrou, né? Saiu um pouco a parte de contenção, né? Porque eu comecei a fazer muro de arrimo lá em 2013. E você tem todos os cálculos ali, mas você não... Você sai da faculdade, você sai cru. Exatamente. Não sabe, sai cru. Você não sai especialista, na verdade, em nenhuma área. Você é um genérico, né? Buscar isso. Entre aspas, né? Você é um clínico geral. Exatamente. Eu sempre falo, você é um clínico geral. E aí eu muro de arrimo, terreno 13 metros de desnível, muro para fazer platô. E aí você pergunta para ninguém quer te ajudar, geralmente, né? Não, ninguém quer. Você procura os engenheiros, mas sozinho. Sim. E aí você busca os materiais ali de consulta, vai cometendo uns erros, vai aprendendo. Como é um processo, né? Noite sem dormir, dor noite de sem cabeça. Dormir, será que vai dar certo? Será que tá em pé? Abacaxi. Medo. Cada chuva que dava. Nossa, será que aquele muro vai cair? Pepino. Essa vida de engenharia. A feira livre. E aí a gente vai evoluindo, né? O muro de contenção eu falo, né? O Felipe também faz a parte de contenção. Eu evolui muito. Eu fiz mais de 30 muros de arrimo, eu acho. Graças a Deus, até hoje, todos certinho. Você vai evoluindo. Cada muro você aprende alguma coisa. O muro de arrimo em alvenaria estrutural, você tem bastante conteúdo. Nossa, perfeito. Né? O pessoal se perde muito no tipo do bloco, nos posicionamentos de grout, na inversão de ferragem, de tração com pressão.
Né? Você tem uma série boa sobre isso aí. Olha, o muro de arrimo tem até uma especialização, né? Que eu comercializo para os engenheiros, uma especialização de cálculo e de prática, né? Realmente, nessa especialização minha, eu mostro, Lúcio, o Felipe já sabe, mostro pelo menos 2 muros sendo executados. Mas hoje, como profissional, eu indico alvenaria estrutural para contenção. Porque foi o que o Felipe falou, o pessoal confunde muito. O bloco de 8 MPa, argamassa de 8 MPa. Traço da argamassa, o pessoal ainda acredita que é uma argamassa comum de assentamento, uma argamassa que não dá 2 MPa, 1 MPa. O pessoal acha que não vai segurar. A gente tem umas fotos aqui de obra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aí. Essa é uma obra atual, Lúcio, que eu tô fazendo. Olha, do canto aqui esquerdo, ali da árvore até lá em cima, 14 metros de desnível. E aí você tem uma muralha da China do lado direito, botou uma pressão na gente ali, né? Tanto é que essa obra do lado tá parada, aquele muro só veio para nos ajudar, né? Ou para testar, e tem um muro lá no fundo, né? Olha. E aí, tô passando aqui já sendo... as primeiras contenções do lado direito. Né? Estacas justaposta aqui. Isso. Aí fez o primeiro corte, né? A gente faz o primeiro corte, porque essa obra está sendo feita a parte da garagem. Aí um outro muro de arrimo aí em alvenaria estrutural. Esse é um 3,5 metros, a ponta aqui, né? Esse é a parte da compactação, que a gente foca muito, né? Bater o sapo ali, o famoso sapo. As camadinhas de 20, 30 centímetros, né? Essa é a contenção já pronta, né? Ali, essa contenção, mas essa parte 2 metros, mas ela tem. E esse ponto é até uma garagem hoje, né? Para chegar no nível de cima. Aí de um outro ângulo. Imagem aqui, né? Aí a gente vai fechar agora essas cortinas, né? No fechamento. Aí o muro de arrimo, ele sendo feito, esse muro de arrimo, a parte mais alta dele aí, que é nesse ponto, 4 metros, deu 4,5 metros, mais ou menos. Esse é o outro lado do mesmo. Esse é o outro lado, exatamente. O lado que a gente precisou aterrar, né? A gente corta de um lado e compensa no outro. Então, ó, que nem o Felipe a gente faz. Ó, a gente faz todos os pontos de grout, tem todo um cálculo aí, né, Felipe, pra gente fazer esses grouts. E o pessoal aqui... Muita gente tem dúvida, acha que esse enrijecedor não segura. Eles desconfiam, né, Felipe? Bastante. O pessoal... Assim, tem dois tipos. O pessoal que acredita que bloco não serve para contenção. Isso. E outros que acreditam que até bloco de vedação serve, né? Isso. Até o bloco, o baianinho comum lá serve para... Por exemplo, os pedreiros mais antigos, eles falam, não, eu prefiro uma coluna... Por exemplo, você tem lá vamos lá, é 40 o bloco aí, 30, 40, 20. Tá, eu coloco lá uma agulha de 20, exemplo. Uma situação... que seja 2 agulhas de 20. Ele, não, eu prefiro um concreto armado com 6 ferros de meia. Não, segura mais. Já, na verdade, assim, a gente tem que trabalhar, a gente projetista, o Lúcio sabe muito bem disso, a gente trabalha muito o conforto visual do cliente, né? Do construtor, do executor. Então, a gente tem que estar equilibrando a engenharia com o conforto visual. Não adianta a gente fazer algo que o cliente vai ficar a vida inteira pensando ali, será que é aquilo? Às vezes vale a pena se colocar um elemento estrutural um pouco maior apenas para realmente satisfazer a segurança, né, visual. E a alvenaria estrutural, né, Felipe, Lúcio, ela não é que ela é fácil de executar. Você consegue ter uma boa mão de obra ali, você consegue o Lego ali montando. Ali legal, né? Não tem a dúvida. Forma, questão de montar a forma. Tem, né, menos trabalho com forma e tal. E o mais difícil dessa estrutura, você fala que é a alocação da barra junto ali no ponto ali certinho do encaixar ali, que é a paginação. Isso. É a parte mais difícil. Porque o cara, ele acha que vai usar arranque, né? Os caras que não, vamos usar arranque. Não existe arranque. A gente precisa travar lá a estrutura, engastar lá embaixo para ter o movimento ali, né? Mas esse sistema, Lúcio, Felipe sabe, a gente usa bastante. Eu praticamente hoje, muro de arrimo eu só faço nesse sistema. Eu acho que a alvenaria estrutural é um sistema, o Felipe trabalha especialista nisso. Tá aí, ó. Olha lá, isso. Por exemplo, aí a gente teve que usar... Dá 40 quilômetros de sentido, né? 40 não, 80. Aí deu 80. Deu 79 por 40. Uma de aço bem expressiva. Muito reforçado, né? Muito bom. Porque aí você fala assim, poxa, mas passaria com uma calha. Aí você passa, né? Quando você joga nos cálculos, não passa. Sim. Pode passar na prática, mas a prática não... A gente precisa ter a responsabilidade de provar o cálculo. A memória de cálculo é que manda pra gente, né? E não passou.
Trabalhar com solo é um material natural. Sim. Então, a gente tem que ter as seguranças de análise. Então, assim, esse é um sistema que eu gosto muito. E esse ponto aí que tem esses praticamente 79 aí, né? 80 com a HMA, 80 por 40 ali, é 4,5 metros aquele ponto ali. É muito alto. Sim. E você, assim, eu nunca... Não é que a gente nunca exagera. Contenção, a gente sempre trabalha, né, Felipe, com uma sobra. Porque a contenção não pode dar problema. Exato. É problema, lascou. Até o coeficiente de segurança, né? 1,5, né? Então você joga 50% ali, não. A gente, assim, como é que eu trabalho, E mesmo assim, né? A gente assim, vê na internet. assim, olha, muro de contenção, eu trabalho assim, deu contenção, deu o aço 12, eu trabalho com 16. Eu puxo um acima. Porque o muro de arrimo você faz uma vez só. Sim. Ele precisa ser feito uma vez só, porque se DBO é muro de 100, 150 mil. Você pode derrubar uma família, até 500. Um colapso. Até 500. Exatamente. Tem obras que param, porque o cliente não considera o custo na execução. Então, a parte da concretagem, né? Essa equipe muito qualificada, os caras tudo com janelinha ali de concretagem, uma organização muito grande. Esse aí foi usinado, esse aí nós aproveitamos ali a concretagem da viga baldrame e a gente concretou ele também já a primeira canaleta, né? Essa é a primeira canaleta com os grautes ali. Legal. A canaleta com a barra aí, né? Sim, sim. Quem olha assim fala assim, nossa, mas isso aí é uma fortaleza. Não é. Isso é calculado, não. É o muro de arrimo. O muro de arrimo. De concreto armado, né? O muro desse hoje, por exemplo, esse muro mais... alvenaria armada aí, vamos dizer, né? O muro desse aí, mais ou menos, ele saiu mais ou menos, em termos de custo, assim, em torno de 120 mil, mais ou menos, um muro desse. Né? Mais ou menos. Hoje, 1 metro quadrado de um muro de arrimo, material e mão de obra, em torno de R$ 1.200 o metro. Isso... Quadrado, isso. Certo. Isso com compactação. Quadrado de projeção, né? Isso. Não implanta. Implanta, tá? Implanta. Planta. Então você tem lá... mas aí varia a altura, né? Não, por isso que eu falei quadrado. Sim, metro quadrado a gente pega. Então, por exemplo, o muro tem 50 metros, a gente vê o montante dele, tira mais ou menos. A mão de obra hoje em torno de R$450 o metro, o restante, para chegar nos 1.200 é o custo. Legal. Olha lá, isso aí, ó, aí vai subindo, né? Você vai... Aí já tava na parte alta, né? Um andaime já aí, né? Tá tudo montado. Beleza. E é uma estrutura que você olha assim, quando você faz o aterro de compacto, é uma coisa que você nem se preocupa. Chove à vontade, você nem liga, entre aspas. Você sabe, você já entende do comportamento da estrutura. Beleza. E o bloco MPA, pesado pra caramba. Um bloco pesado. Ele é bem pesado. Eu tenho aqui até um rabisco que eu tava fazendo aqui. Deixa eu puxar esse rabisco aqui. Coloca a tela aí pra gente, Léo. Qual é a dificuldade? Nós temos uma rua abaixo e aqui temos um terreno que vai ser construído uma casa embaixo. O cara de baixo vem e corta o terreno e faz o muro dele aqui, por exemplo, 3 metros. Sim. E aí o cara de cima vem e vai fazer a casa dele. E aí ele, para deixar o terreno reto aqui, plano, ele faz um muro do lado dele aqui, 3 metros. Qual que é a grande dificuldade? Que esse muro de baixo aqui, ele não é 3 metros, ele é 6 metros. Aí que mora o problema. Então, se você vai fazer um projeto de um muro de arrimo e é o terreno de baixo, você já pensa no de cima e já prevê essa carga que vai ter muito mais terra aqui, ó, que vai pesar sobre esse muro aqui. Isso é o calcanhar de Aquiles aí nessa obra. Outra coisa é o seguinte, o cara de cima vai fazer e o cara de baixo não pensou. Então, o de baixo tem que pensar no de cima e o de cima tem que pensar no de baixo, né? Tem que ter uma previsibilidade de execução. E isso é uma situação... Olha, nós estamos falando... Geral, para toda a obra onde existe desnível entre a casa... Tirando
De baixo e de cima. Tirando Paulínia em Indaiatuba, que eu falo ali, que é um trabalho que são aquele terreno plano, né? Aliás, eu nunca trabalhei com terreno plano. Vou falar pra vocês, nunca. Aqui em São José tem alguns, né? Tem alguns. Golfe ali e tal, é bom. Eu passo tem umas obras ali em Paulínia. O Alphaville lá, nossa. O Alphaville é o que mais dá problema judicial de briga entre vizinhos. O Alphaville aqui é tudo muro. Eu nunca trabalhei. Eu passo em visita em Indaiatuba, eu vejo aquele terreno plano, eu falo, nossa, isso aqui pra mim é um sonho, né? Porque eu nunca trabalhei com isso. Essa situação que você mostrou aí, Lúcio, isso é o que mais tem. Sim. E olha, por incrível que pareça, falta muito dos engenheiros. Eu e Felipe, inclusive, essa situação que você mostrou de corte, nós temos um collab, eu e ele, um vídeo extremamente técnico, assim, direto, Lúcio. Sim. O Felipe entrou com essa parte de explicação ali toda a parte do empuxo ali, do escorregamento, da retirada. Gente, nossa, coloca aqui na descrição. O Felipe mostrou toda a parte gráfica e aí eu falei, na lousa ali eu fui desenhando isso que você acabou de mostrar aí. Corta aqui, corta lá. Eu acho que assim, tenho certeza que é a maior dificuldade entre vizinhos aí, né? Então, os problemas do muro estão realmente ali ligados. Do muro de baixo e o muro de cima, né? Dos vizinhos. Falta assessoria. Isso é uma deficiência, né, Felipe? Porque o cliente, quando ele compra o terreno, ele sabe do muro de arrimo, mas ele não entende todas as nuances dos problemas que podem vir lá na frente. Então, falta um conselho técnico. E outra também, falta do construtor não querer puxar uma responsabilidade que não é dele. O construtor não precisa projetar o muro, ele não precisa responder tecnicamente pelo muro. Ele precisa contratar um engenheiro e falar para o seu cliente, você precisa contratar um engenheiro calculista para analisar. Eu falo para todo mundo, não puxe uma responsabilidade que não é sua. Aliás, eu falo... Tem alguns problemas aí, né? Ele está falando da responsabilidade do engenheiro de fazer projeto. Eu vou colocar uma coisa aqui, vocês vão falar se já aconteceu com você. Se você mandar um projeto para a obra e o empreiteiro fala com o proprietário e o proprietário fala, olha, tá muito reforçado esse muro. Isso é o que mais tem. É o que mais tem. É comum. O que mais tem. Eu posso tirar esse ferro? Posso tirar essa barra? Isso. Não, é muito ferro, vamos tirar. Olha, não é preconceito, pessoal. Mas muitos aí dos hoje influenciadores, né? Não é crítica, deixando bem claro isso aí. Acho que todo mundo tem todo o direito de mostrar o seu trabalho, mas devia ter, no mínimo, um pouquinho de responsabilidade para mostrar na internet, porque as pessoas mudam. Sim. Então pega uma câmera lá, monta e começa a falar, aqui tem ferro X, Y, Z, vou tirar, vou colocar. E aí começa a influenciar o cliente, né? E outra, eu tenho uma coisa comigo, por exemplo, eu mostrei ali o empreiteiro Isaías. O ótimo profissional, executor, ele sempre fala assim, eu quero o projeto para trabalhar. Sim. Ele vai seguir o projeto à risca. Ele vai seguir. Ele falou, o Isaías, esse cara assim, ele tem 30 anos de Alphaville em Campinas. A experiência dele é fantástica. Ele nunca, trabalho com ele, conheço ele há muitos anos já, trabalho com ele nos últimos 5 anos. Ele nunca chegou para mim e falou assim, Elber, eu acho que aqui ferro tem mais ou tem menos. Nunca ele questionou. Sim. Executa. Elber, eu vou seguir o projeto. E a experiência dele é notável, não tenha dúvida disso. Então, o ótimo profissional, o bom profissional, ele não questiona, ele executa e não fica tentando com o cliente fazer média para ganhar confiança. Tira aqui, tira lá. Isso tem bastante. Verdade. E como é que é a dinâmica entre essas gravações, né? O material que você produz aí para gerar o seu canal nas redes sociais? Essa pergunta já vai para os dois, né? Para o Felipe e para o Elber. E também as obras, né? Que você toca, que você administra, gerenciamento de obras. Como que funciona essa dinâmica? Bom, assim, o que acontece? Eu falo muito nas minhas redes. Hoje, de uns 2 anos para cá, né, eu passei a focar no canal, nas redes sociais, muito para o público engenheiro. Engenheiro, arquiteto, a construtora. De uns 2 anos para cá, praticamente, não é que não tem mais conteúdo para o público leigo, não. Os vídeos antigos, sim. Mas hoje, vamos pôr, né, Felipe? A gente conversa muito sobre isso daí. De 2 anos para cá, o nosso público é o engenheira, o arquiteto que trabalha com gestão. Então, o que a gente tem? A gente tem uma deficiência muito grande de gestão de obras. Porque você tem uma leva de construtoras que querem pegar 10 obras sem processo. Sim.
Isso é comum. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço os laudos periciais e tem a maioria de construtora que a gente vai acionar ou vai, pelo menos fazer aquele laudo inicial e até participar como assistente da perícia, é contra a construtora e são sempre aqueles mesmos erros de planejamento, de gestão, etc, etc. Então, como é que a gente faz hoje assim? As obras, a gestão é muito eficiente, eu falo muito, a gente tem um campo aberto aí de gestão de obra. Quantas obras a gente não tem um condomínio? Você pega um condomínio, né, Felipe? Você tem naquele condomínio ali 50 obras. Um condomínio. Aí você multiplica por São José dos Campos, por exemplo. Sim. Quantas oportunidades a gente tem? E aí, por ter muita oportunidade, você muitas vezes coloca a mão de obra, você falta mão de obra qualificada, você acaba colocando, né? Mas assim, a gestão, eu falo que ela é assim, é um processo repetitivo. Gerenciar a obra, para mim, é repetitivo. Só que você tem que cumprir aquelas etapas. A gente tem, por exemplo, de uma obra de gestão de obra, a gente tem mais de 100 etapas. Eu tenho mais ou menos em torno de 120 etapas catalogadas. E cada etapa tem uma dor. Você tem que antecipar. Exemplo, você tem uma impermeabilização. Ali é uma dor. É a etapa da fundação, a impermeabilização de uma fundação. Eu tenho impermeabilizantes que eu vou utilizar, pressão negativa, pressão positiva, aguenta isso, não aguenta aquilo, etc. Só que se você falhar, você vai ter uma causa. E assim, eu sempre trabalho... O sucesso da gestão é você conhecer todas as etapas da obra e investir em mão de obra qualificada, de forma assim, bem resumida. Sim. Legal. E aí, eu tinha perguntado para você sobre a dinâmica, né? Tá. Que eu, dedico um dia para fazer as gravações, ou faço fora do expediente à noite, ou finais de semana eu gravo os meus conteúdos e posto em dias programados. Eu acabei desviando um pouquinho da pergunta. Exatamente como é que funciona assim. Lá nos anos anteriores, eu fazia muito vídeo no próprio estúdio, né? É que também teve toda a mudança de algoritmo do YouTube. Porque o YouTube, ele posicionava muito quem postava volume de vídeo. Sim. Então, se você postasse muito, tanto que tinha canais que postavam 2, 3 vídeos por dia. Sim. E a plataforma empurrava você. E não tinha shorts, tá? Não tinha shorts. Não tinha vídeos curtos. Eram vídeos longos apenas. Aí, com o passar dos anos, foi mudando. Isso, de certa forma, até beneficiou a gente. Por quê? Um vídeo longo é um vídeo para editar, gravar. É complexo. Por isso que essa frequência que eu também tentei manter 3 vídeos por semana, chegou uma época que eu não conseguia mais manter. Era um vídeo por semana. Às vezes, passava a semana sem postar. Até para combinar. Mas a parte legal é que a obra que a gente trabalha é o conteúdo. E o conteúdo traz o cliente. Então, a gente tem um giro, né? Toda vez que vai na obra, já grava alguma coisa. Sim. Ali. Hoje, como você falou, eu junto praticamente o útil ao agradável. Então, por exemplo, eu vou para obra. Quando você tem uma mão de obra hiperqualificada, você meio que não se preocupa com aqueles detalhes. Porque você sabe que está organizado. Você vai organizar um processo ali, um pedido de material, um ajuste técnico. Estou com uma dor no projeto. Passou isso, o que eu vou? Vou gravar o conteúdo. E aí a gente grava o conteúdo, por exemplo. Tem conteúdo que eu gravo para os meus treinamentos individuais, para mentoria. Então são conteúdos guardados, exclusivos, né, para quem contrata. E aí tem uns conteúdos que vai para as redes sociais. Então grava com o vídeo em pé, celular em pé, pro Instagram, você grava pro YouTube. E eu gravo tudo, né? Indico o Felipe, isso aí tudo pelo celular. Gravo tudo pelo celular, microfone, né? Não precisa nem do gimbal hoje lá, porque ele faz todo o papel estabiliza legal. E aí joga, vai ali eu edito pelo próprio celular. Hoje aprendi de um ano para cá, tudo pelo celular. Faço a edição, subo na plataforma e aí eu vou gerenciando essas publicações. E aí tem muito a ver com o que daquela semana, né? O lançamento de um treinamento, aquele assunto. Às vezes surge um assunto, a gente foca bastante. Então eu faço as publicações exatamente de acordo com o assunto que a gente está trabalhando. Maravilha. E é uma pergunta meio óbvia, mas tenho que fazer. Esse trabalho na rede social fez você crescer profissionalmente, mais trabalhos e, é claro, com a própria postagem, você
aprende ensinando, né? Perfeito, aí você não tem a dúvida. Você fazer o vídeo, né? Lá quando a gente fazia no estúdio, né? Eu fazia muito os vídeos ali em 2020, 21, 22, 23. Eram vídeos que eu fazia muito utilizando a lousa, né? A lousa amarela. A lousa O jalequinho é famoso, hein? Primeiro a lousa amarela. Lousa amarela. Nossa, você falou daquela lousa amarela também, né? Já falei também bastante. Depois passou pra lousa também. branca. Então fazia muito ali, os cálculos na escada, os cálculos assim, usava muito a lousa ali. E depois a gente praticamente passou a praticamente fazer tudo na obra, né? Todos os conteúdos gravando ali na obra, né? E aí você tem uma dinâmica maior, né? Sim. E pessoa sem noção que entra lá e manda uma mensagem para você no direct ou manda no Instagram não, no WhatsApp, né? Fazendo alguma pergunta. O que temos aí de pérolas pra gente? Bom, se divertir um pouco aqui. É o famoso consulta grátis. Vamos lá. Isso aí eu e o Felipe, a gente vai montar. Logo a gente vai montar. A gente tem catalogado já umas 2.000 comentários, mais ou menos, guardados já, que vai para uma enciclopédia, né, Felipe? Sim. Com certeza. De texto assim, que ferro que eu uso? Olha, eu tô fazendo... Depende pra quê, né? Isso, pra quê? Que ferro você usa? Eu tô montando um... O que é? Eu tô montando um sobrado. Né? Eu tô montando uma casa aqui, eu vou subir 20 pavimentos para cima. Posso usar a treliça? Tô sendo bem irônico na resposta aqui. Mas, infelizmente, que eu volto a falar, isso é uma crítica, né? A difusão das redes sociais, ela ajuda muito, ela ajuda. Mas para nossa engenharia, eu e o Felipe já debatemos, nossa, a gente já conversou N áudios sobre isso aí. Para engenharia, os próprios órgãos deveriam controlar isso. Controlar isso. Por quê, Lúcio? O que acontece? Hoje, um influenciador lá, não é nem um pedreiro, ele acha que ele pode falar de uma viga de concreto. Ele pode ensinar resistência. Ele não tem atribuição para isso. Nós, engenheiros, temos atribuição. Então, ele acha que ele pode falar, eu vou falar de compressão, de tração, isso, aquilo. E aí ele começa a falar disso daí, porque, no fundo, tem um monte de questões, né? Mas, no fundo, ele acha que ele tem o direito, ele está influenciando as pessoas a fazerem isso, a usar treliça. Quanta gente que usa influência? Treliça, né? Já é até um assunto batido aí. E isso atrapalha demais a engenharia. Isso atrapalha demais porque, eu falei, Felipe, precisa, o próprio nosso órgão aí devia controlar isso daí. Barrar esse tipo de postagem. É muita postagem? Sim. Mas tem como você controlar. Como tem outros, eu sei que outros conselhos, né, de outras categorias, eles controlam. Sim. Medicina, né? Tem a parte de fisioterapia, os caras controlam. Bastante essa questão do pessoal de academia. Aí se você vai justificar, não, nós não podemos fazer isso, enfim. Eu acho que devia controlar principalmente preço, entendeu? Também, você não tem as Porque tabela de preço. Tabela mínima. Para quê? Porque você, se for pensar o percentual de quanto custa um projeto, de quanto custa uma obra custa R$1 milhão. Aí você vai ver o projeto, sei lá, 10, 15 mil reais, entendeu? Se fosse, sei lá, 1%, 2%, seria muito mais do que isso. Então, a gente não tem essa valorização. E aí a gente vê o meme na rede social, né? Do pedreiro chegando de Hilux e o engenheiro chegando de Uno. Tem. É verdade. É a percepção de valor, né? Porque aconteceu muito comigo. Já aconteceu, o cliente entrou em contato comigo pela internet. Eu vi que você faz projetos. Eu falei, assim, então, eu tô sem dinheiro para pagar o projeto. Isso. Começa tô sem dinheiro para pagar o projeto. Eu falei, vai ser uma casinha, uma pessoa simples, porque às vezes a gente dá um atendimento, sim, claro, dependendo da carência da pessoa, dá uma dica ali, tá? A gente tenta ajudar. Mas na hora que o cara falou que a casa dele tinha 400 metros quadrados, eu falei, opa, peraí, você não tem dinheiro para pagar projeto, mas quer construir uma casa. E já tinha melhor não fazer, né? Não vai dar certo. Nem começa, nem inicia. Não, mas porque eu tô sem dinheiro, tem que economizar, senão não vou... Aí ele põe uma torneira de R$10 mil. Então não é assim, questão de pagar, é questão de enxergar valor. Porque eu já fui em comunidade prestar assessoria. Sim. Que a pessoa pagou.
O rapaz me ligou, falou, tô com dúvida aqui, eu falei, a vista técnica é tanto. Cheguei lá dentro de comunidade, cara. Ele mesmo, nos finais de semana, ele construindo. Aí você fala, pô, pera aí, o cara realmente, ele valorizou. Ele enxergou o valor naquilo. E é lógico, ali a gente tem um gás pra levar a melhor solução pra ele. E assim, você pode dar uma passadinha aqui na obra pra dar uma olhada? Pra dar uma olhada, meu Deus do céu. Isso é clássico. Não, eu te dou 100 reais pra você. Né? Eu te dou 100 reais. 100 reais você passa aqui. Caramba, não, cara. o clássico, né? Poxa. Sou o quê agora? Sou o quê, pô? Ó, bagunça. Eu comparo muito. Só para falar, você falou de uma coisa, um gancho que eu até comentaste interessante. Como é que eu trabalho com um projeto estrutural? Eu atribuo 1,5%, geralmente. É assim, obra de 1 milhão, você vai gastar 15 mil reais. 2 milhões, você vai gastar 30. Eu atribuí, eu falei, Felipe, eu atribuí mais ou menos 1,5% o projeto estrutural, que já é um valor insignificante, né, Lúcio? Os calculistas... Mas se for ver no mercado, né? O mercado, a valorização. Só que no mercado é assim. O que acontece? Você tem lá você tem uma casa de 2 milhões, você apresenta um preço de 30 mil. Vai aparecer um de 12. Eu falo isso, desculpa interromper. Não. Mas assim, por exemplo, a OAB tem tabela. Sim. Então, o cara vai fazer uma petição, o mínimo é tanto. Tabela da OAB. Cara, e se ele cobrar menos, ele vai ser culpado. Então, é aquela velha história. O Felipe que trabalha muito mais de projeto que eu, né? O Felipe é especialista em projeto. É fácil. Hoje, assim, como é que tá, Lúcio? O projeto apareceu para mim, assim, eu vejo lá... Porque quando eu vou avaliar, geralmente eu tento vem por indicação, projeto. Porque eu não sou... hoje não é meu escopo principal fazer projeto. Eu trabalho com o João Fonseca, que é meu sócio lá. O João é um especialista ali no Eberic. Então... Apareceu uma obra lá, eu vejo, veio para mim, eu abro o projeto, vejo lá a obra 400 metros quadrados, vou lá pelo metro quadrado, 6 mil reais no mínimo, uma obra dessa, 2 milhões e meio. É muito simples, né? Hoje eu sei realmente quanto custa o metro quadrado. Hoje, uma obra de médio alto padrão é 6.500 o mínimo. Sim. Menos não faz. E aí, se você vai lá, multiplica 400 metros, 2 milhões e meio. Pô, 2 milhões e meio? Pô, peraí. 1%, 25 mil. Só que não adianta. Quando você... 25 mil? Pô, peraí, eu vou trabalhar, eu vou colocar visitas aqui para cuidar. Você vai mandar o projeto, o cara vai receber um de 6, vai receber um de 12. E os caras vão mandar proposta lá pelo WhatsApp... sem as visitas. Eu, nos projetos estrutural meu, eu procuro... A não ser que seja fora, né? Mas eu coloco visita. No mínimo 10 visitas para poder cuidar e tal. Mas tem essa não tem uma tabela de preço. Não tem uma tabela de preço. Não tem. E aí, o que você falou da consulta. Eu falo pro Felipe muito assim, eu comparo com a medicina, né, Felipe? Medicina. Quando você procura um médico, a não ser que ele não seja seu amigo, tá? Seja seu amigo, mas... Né? Se você não conhece, você não vai lá no médico, pega o telefone e eu vou ligar. Posso conversar com você? Não. Você vai, você liga, marca consulta, paga e aí você vai ser atendido. Então, exemplo, vou consultar com o Lúcio, então eu vou pegar, eu não vou nem conversar com você, eu passo pela secretária, a consulta é 500, é 700, pagou, aí você vai entender o meu problema. Você vai disponibilizar seu tempo para poder entender o problema. Agora, as pessoas acham que elas querem pegar o celular, elas querem ligar para você. Vou ligar, eu não deixo. Você vai falar a palavra mágica e resolveu. Não, e elas falam assim, olha, eu tô construindo assim, tal. Eu não deixo, né? Eu não coloco o WhatsApp assim disponível, né? Eu deixo só através de e-mail e tal. O primeiro contato sempre procuro fazer por e-mail. Tem alguns que acham o telefone, entram em contato, mas eu não atendo ligação, Lúcio. Se eu não tiver armazenado o número, eu não atendo. Para não ter essa questão. E aí o pessoal confunde. O médico, ele cobra assessoria para entender o problema. Por que o engenheiro tem que entender? Porque se você for até a pessoa e dar informação, você vai falar, ela vai sugar você ao máximo. Isso. E tchau. Acontece. Tchau. Obrigado. Nem obrigado fala. Eu tenho uma história que eu conto. Comecinho em obra. Comecinho lá 10 anos atrás. Fui visitar uma obra, né? Sem experiência nenhuma. Um terreno tudo bagunçado, tudo zoado, daquele modo de dizer. Expliquei pro cara. Até guarda-chuva eu levei pro cara. Tava chovendo, né? Botei o guarda-chuvinha pro cara ali, isso aí eu não lembro até hoje. Botei o guarda-chuvinha lá
Ó, você faz assim no terreno, você faz assim, você corta pra cá, corta pra lá. Nem obrigado, me falou. Não passou lá 6 meses, a obra estava feita lá exatamente o dia que eu tinha falado. Acho que todos já passaram por isso, né? Passou por isso. Então, quando o cara pede pra você ir lá ver, você tem que cobrar a visita. Pode estar na rua da minha casa. Se não for conhecido, se não for amigo, eu não vou. Porque não é justo, gente. Sim. É que nós, as pessoas... É a hora trabalhada. Exatamente. Que é a hora trabalhada. Exatamente. Você não tá à toa, você não pode ir... Sim. Se você tá dentro de uma empresa, se é contratado, se é dentro de uma empresa, a sua hora tá sendo paga. Por que nós também não podemos? É que nós, engenheiros, temos o hábito de que a gente pode tirar dúvida. Dicas, né? Dicas. Tenho certeza que a gente fala com o Lúcio, eu vou fazer um negócio assim, o que você acha? Sim. Né? Tá, ok. Mas assim, hoje, gente, às vezes você vai dar uma informação técnica, você tem que cobrar o teu valor, é justo, o seu conhecimento tá ali. E aquilo que eu falei pra você, Lúcio, o YouTube, acabei nem respondendo, o YouTube fez a gente estudar demais. Sim. Fez eu estudar demais. Porque assim, pra você não cometer incoerência no que você fala. Dos vídeos que eu fiz, tem um, que é eu falando de hidráulica, né? Falando de hidráulica, bom, eu não sou encanador, né? Eu montei a luva ao contrário, né? Na hora de montar ali, a intenção é mostrar o sistema. Eu peguei e inverti a luva, né? Que a luva tem que ser pra cá e pra lá. O cara falou, cara, mas como é que você tá ensinando? Você não sabe nem montar uma luva? Eu falei, mas eu não sou encanador, velho. Não sou encanador. Eu tô montando o sistema. E aí, essa questão também que você falou, o pessoal esculacha. Eles pegam um gancho e vêm pra cima. Eles esperam um erro. Isso. Um erro mínimo. Fica buscando alguma coisa ali pra... É o hater, né? Pra reclamar, pra falar mal. Assim, não tem coragem de fazer, então vou jogar uma pedrinha aqui. O cara tá atrás de uma mesa, eu brinco assim sempre. O hater nada mais é que um cara com baixa inteligência emocional. É aquele cara frustrado, que ele não consegue estar onde você está. Então, a frustração dele leva ele atrás de uma mesinha, não mostra a cara geralmente, e sai falando, né? Sim. Mal de você, sai criticando. Tem gente, por exemplo, que entra no YouTube, né, Felipe? Só para ver os comentários. Só. Os comentários é um entretenimento à parte. Ele quer pegar os comentários para fazer o famoso... né? Eu controlo o comentário. Eu geralmente eu tiro os comentários. Sim. Se o comentário for ofensivo, eu tiro, Lúcio. Sim. Eu tiro. Porque o comentário é assim... Você quer criticar, você quer comentar, quer agregar? Pô, eu já aprendi... Isso é importante, né, Felipe? Sim. Eu já aprendi muito com o comentário. Agregou. Sim, bastante. Um monte. Mesmo corrigindo, mesmo ele discordando de você, fez de maneira respeitosa, você vai dar atenção. Agora, chegar xingando, você não... Não, eu já aprendi muito com o comentário. Já deleta. Não, se o cara pegou, ofendeu, ele é o bloqueio. Não tem conversa. Porque ele tá desrespeitando... Porque assim, ninguém vê, né, Lúcio? Você tá no YouTube ali, você tá tirando o seu tempo. Você tá tirando o seu tempo, que você pode ficar com a tua família, os teus filhos. Você tá botando um conteúdo, você está aprendendo e o cara, ele tá reclamando ainda. Mas é a famosa ingratidão que a gente tem aí do ser humano, né? Maravilha. Super papo aqui. Engenheiro Elber Amo, com meu amigo aqui, Felipe, da Engenharia Ativa. Gratidão, Elber. Para você também vir aqui, né, no estúdio. Sim. A gente não tá tão longe, mas até achei que seria online a nossa gravação. Eu não sabia que você morava perto do lado aqui, né? Obrigado pela sua participação. Muitas informações aí para quem está assistindo o nosso canal aqui. Também pode assistir esse podcast no canal do Elber, também na Engenharia Ativa, que a gente está fazendo um collab aqui. Gratidão. Obrigado. Eu que agradeço, Lúcio. Quando eu recebi o convite, né? O Felipe fez a menção. O Felipe me avisou um pouquinho antes, né? E quando eu recebi o convite, a distância próxima, estamos aqui, coisa de 100 quilômetros, né? Sim. E essa resenha aqui é sensacional, né? Isso aqui é muito legal, porque o Felipe é um brother, né? Muito mais que um amigo, né? A gente está na rede social há muitos anos. Então, só tenho que agradecer, Lúcio. Obrigado pelo convite. Tamo junto mais uma vez, Felipe, aí. Se estiver próximos aí, pode chamar, porque com certeza. Engenharia tem muito para falar. Com certeza. É muito bom mesmo estar aqui conversando. Lúcio, eu agradeço por estar aqui novamente, principalmente trazer o Elber, que é um grande profissional.
compartilhar experiências, né? O Lúcio também é um projetista aí de proteção, né? Inclusive, proteção é uma coisa que eu vou trazer no canal, Smart Lajes de proteção. Para você que quer construir, vamos fazer as gravações lá na obra. Com proteção. No galpão lá, a gente cortando, brocando os cabos, vou mostrar como funciona a proteção. Obrigado, Elber. Obrigado, Felipe. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Quem quiser fazer lajes e vigas de grandes vãos, pode contar conosco. Obrigado e até a próxima.